Pessoal, a gente tem os dois últimos temas, tá? Os dois últimos temas são áreas eletricamente inativas, penúltimo tema, e último tema, os distúrbios hidroeletrolíticos, tá bom? Seguinte, primeira coisa, vocês vão ver bastante em eletro, que o eletro dá para ver áreas eletricamente inativas. Atenção! O eletro não vê infarto antigo, não vê infarto cicatrizado, não vê fibrose. Esses são os diagnósticos histológicos. O eletro vê áreas eletricamente inativas. E falando assim para vocês, é uma coisa meio bizarra, concorda? Eu vou falar. É tão melhor vocês aprenderem com o eletro se vocês pegam, que o eletro que a doutora pegou pode ser uma coisa que tem tudo a ver com a aula de hoje. É verdade, pode ser um negócio que tem tudo a ver com a aula de hoje. Por isso que vale muito a pena a gente ver esses eletros. Bom, primeiro, como que o eletro consegue ver um troço que morreu? Porra, o eletro não é um troço espírita, meu. Como que é, na verdade? Não faz muito sentido. Se uma parte do coração morreu, como que o eletro consegue ver ela? Resposta. Consegue ver, tá horrível isso aqui, mas para o propósito vai servir. Consegue ver por uma coisa chamada falta de antagonismo. Isso aqui é D3, AVF, D2, D1, AVL, AVR. Imagina que o coração está mais ou menos aqui, né? Coração, eu digo ventrículo esquerdo, que é o que interessa. Está aqui a espessura do miocárdio e o ventrículo esquerdo fazendo um eixo mais ou menos para baixo, para a esquerda, que esse que é o habitual. O coração é redondo. E lembra que ele se ativa a partir do endocárdio, concordam? Ele ativa a partir do endocárdio para o epicárdio. Então, em toda a volta do coração, eu tenho grandes vetores. Vetores muito grandes mesmo. Em todas as direções. Indo do endocárdio para o epicárdio. Certo? Esses vetores, eles são muito grandes, porque são de toda a espessura do coração. Mas eles geralmente se anulam, não são? Eles são iguais em sentidos opostos. Então, normalmente, eles se anulam e não aparecem no eletro. Se eu tiver, por exemplo, um infarto inferior. Imagina que eu matei essa parede inferior. Bom, se eu tenho infarto inferior, eu deixo de ter vetores da parede inferior. Conclusão. Esses vetores aqui da parede contralateral ficam, de repente, sem antagonismo. Concordam? Qual que é o efeito que esses três vetores têm sobre esse vetor aqui? Leva pra cima. Ih, cara! Fica parecido com alguém que a gente conhece que leva o vetor para cima. Quem que vocês conhecem que leva o vetor para cima? BDAS. Putz, e agora? Como que eu sei se é uma área eletricamente inativa inferior ou é um BDAS? Vamos usar nosso amigo, o vetorcardiograma, para dar uma olhada melhor. Vamos lá ver. Vou fazer só o esqueminha geral. Aqui é AVF, aqui é D1. Como que é o BDAS? O BDAS é assim, ó. Despolariza a parede inferior, depois desvia para o antero superior. Então, despolariza a parede inferior, desvia para o antero superior. Como que é a área eletricamente inativa inferior? Não tem parede inferior, concorda? Então, sai tudo para cima. A área eletricamente inativa inferior. Sai tudo para cima. Ou seja, a diferença do BDAS, que vai embora, para a área inativa inferior, vai embora, é essa barriguinha aqui. Certo? Como que eu vejo isso aqui? Eu uso os meus pontos de vista que vem o coração por baixo.
Basicamente D2, D3, F, né? Certo? Eles são os melhores para ver essa alcinha aqui. Se for um BDAS, o que eles vão ver? Vem, vai embora, vai embora, vai embora. Certo? E se for uma área eletricamente inativa inferior, eles vão ver o quê? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Deu para entender? Ou seja, se o eixo estiver lá em cima, você tem que ver quem? As derivações inferiores. Se tiver um Rzinho inicial, isso é um BDAS. Se cair em ombro, se cair só tem negatividade, isso é uma área eletricamente inativa inferior. Deu para entender por quê? Porque a área inativa inferior não tem o que despolarizar aqui embaixo, então vai direto para cima. E o BDAS vai embaixo e depois desvia para cima. Certo? Vamos ver exemplos, porque com exemplos a gente consegue entender bem melhor tudo isso aqui. Né? Com exemplos a gente consegue entender essa distinção BDAS ou área eletricamente inativa em parede inferior. Por exemplo, vamos pegar aqui um eletro qualquer, totalmente a esmo, vai. Página 80. Página 80. Eu quero que vocês me digam qual é o ritmo, o que está acontecendo, e o diagnóstico, é claro. Você já tem condição de falar também qual que é o ritmo, tá? E só uma curiosidade, esse paciente tem Parkinson, né? Por isso que ele tem esse tremor muscular. Qual o braço que está tremendo? Olha que interessante. Braço direito, que tem a VR, né? Todos ok, pessoal? Facinho? Bom, qual é o ritmo? Ritmo não tem onda P, concorda? Não é nem brade, nem muita taquicárdia, é um ritmo irregular, né? R regular, não tem onda P. Qual que é o ritmo? Fibrilação atrial, resposta ventricular, aceitável, né? Resposta ventricular entre 100 e 60, vai. Se você pegar aqui, dá uns 60, concorda? Até menos, quando dá aqui, ó, 300, 150, 100, 75, 60, 50 e pouco, né? É um jeito de você falar. Ritmo irregular, não tem onda P. Eixo do QRS, deixa eu pôr aqui nossa Rosinha dos Ventos, vamos ver se ela sobreviveu a essas aulas. Ela parece que não sobreviveu. Ai, tudo bem. A gente faz outra depois. Bom, QRS tá na trave para largado ainda, quase. Aqui tem 15, aqui parece que tá, né? Olha, aí não, aqui ó, tá vendo? Ele tá exatamente com 3 quadradinhos aqui, dá para ver bem, ó. Ainda não dá para falar que é largado, tá? Tá na trave. Você pode, porque se você considerar QRS largo, game over, certo? QRS largo, game over, não vai falar nada. Mas esse aqui ainda não tá. Tá? Ele tá desse jeito meio bizarro porque tem uma área eletricamente inativa. Olha lá, positivo em 1, negativo em F, 0 menos 90. Quase isso em R. Se vocês em R, menos 60. Então um pouquinho negativo em R, um pouquinho para baixo, uns menos 50 graus. Pode ser BDAS, pode ser área eletricamente inativa inferior. Tem R? Não. Tem R? Não tem. Tem R? Não tem. Conclusão? Área eletricamente inativa, parede inferior. Tá? Área eletricamente inativa inferior. Atenção! Comparem esse eletro com o eletro da página 63. Pega o eletro da página 63. Não desmarca esse. Olha lá, pessoal. Mesma coisa, eixo praticamente menos 60 graus, tá? Para trás. Mas aqui, vocês veem que tem um R inicial. Tem R inicial, tem R inicial, tem R inicial.
Aonde você vai ver essa área inicial? Nas derivações de 2, 3 e F. Não tem área inicial em V5. Foda-se, não quer dizer nada. V5 não vê nada que a gente quer ver. Alcinha para baixo, certo? Aqui tem área inicial, tem área inicial, tem área inicial. Conclusão, área eletricamente inativa inferior. Foi besteira. BDAS. BDAS. Aquele outro, área eletricamente inativa inferior. Bom, e como que a gente faz para ver áreas eletricamente inativas anterior e posterior? É fácil. Como que a gente faz? A gente tem que usar o querido plano frontal. Como que é o plano frontal? Lembra? Plano frontal. Plano horizontal. O plano frontal é aquele que a gente faz o eixo. O plano horizontal é o dos V's. Como que é o plano horizontal? Vamos lembrar. Aqui é a coluna. Aqui é externo. Aqui é costela. Beleza, costela. Costela. O cara tem duas dimensões. Anterior, posterior. Esquerda, direita. O coração, mais ou menos aqui, ó. Né? Para a esquerda e para trás, o eixo, né? Sendo que o coração tem grandes vetores para cá e grandes vetores para cá, que se anulam porque são de mesmo tamanho em sentidos opostos. Como que são as derivações precordiais? Lembra? V1, quarto espaço à direita. V2, quarto espaço à esquerda. V4, quinto espaço, linha hemiclavicular. V3, entre V2 e V4. V5, quinto espaço, linha axilar anterior. V6, quinto espaço, linha axilar média. Como que é o eletro normal de V1 a V6? Lembra, a gente falou na primeira aula. V1 e V2 vem um vetor meio indo embora, certo? Então V1 e V2 vem meio... V1 e V2 vem meio negativo. V3 e V4 começam a ver o vetor meio isoelétrico. Então vem meio isoelétrico. Certo? Meio a 90 graus, certo? V5 e V6 começam a ver o vetor chegando. Então V5 e V6 começam a ver meio positivo. Certo? Então normal de V1 a V6 é que vão aumentando os R's e vai diminuindo os S's. Isso é normal. O que acontece quando eu mato esta parede aqui, ó? Parede posterior dorsal. Matei a parede posterior dorsal. Morreram esses vetores aqui. E agora? Ixi. Qual que é o efeito que esses três vetores têm sobre esse vetorzão aqui? Vai para frente, certo? O vetor vai para frente. Você tem uma anteriorização do QRS. De repente, todo mundo aqui na parede interior, na área eletricamente inativa posterior, começa a ver tudo positivo, concorda? V5 e V6 começam a ver meio isoelétrico. Ou seja, a área inativa anterior é uma causa de anteriorização do QRS. É uma causa do QRS vir para frente. Não é interessante? Como que eu sei que isso aqui não é BDAM? Porque BDAM é hierarquicamente inferior à área eletricamente inativa posterior, certo? Sempre, na dúvida, a área inativa posterior. Porque o BDAM é um diagnóstico de exclusão. O que é outra coisa que vocês conhecem de QRS estreito, que manda estreito e para frente? Sobrecarga direita, né?
Como que eu sei que é um BD, é uma área nativa dorsal ou é uma sobrecarga direita? Na sobrecarga direita, se o eixo está para frente, se o VD está tão forte que o eixo está para frente, eu espero que esse eixo também esteja para a direita, concordam? Deve estar. Mas às vezes você precisa de história e exame físico. Certo? Às vezes você precisa de história e exame físico para fechar o que está acontecendo. Área inativa, área eletricamente inativa, posterior ou dorsal. E como que é a área eletricamente inativa anterior, a famigerada? Aqui no plano horizontal. Coluna, externo, costela, costela. Coração para cá. Eixo para trás e para a esquerda, vetor para cá. V1 quarto espaço à direita, V2 quarto espaço à esquerda, V4 quinto espaço clavicular, V3 entre V2 e V4, V5 quinto espaço axilar anterior, V6 quinto espaço axilar média. O que acontece se matar a parede anterior? Famigerado infarto anterior. Mata esses vetores, certo? Qual que é o efeito que esses três vetores têm sobre o nosso vetor? Ele vai tudo para trás. Então, galera aqui da frente, como você começa a ver, tudo para trás. Atenção! Tudo negativo. Podou o R. Não tem R. Por que não tem R? Não matou o septo? Não matou a parede anterior? Então não tem nada que vai para frente. Atenção, atenção. Alguns elétrons diagnosticados erradamente como área inativa anterior são assim, ó. Tudo muito parecido. Já viram o elétron assim? Tudo muito parecido. Mas todos têm R. Você não pode falar que isso é uma área inativa anterior. Qual que é a causa mais comum disso aqui? Erro de posição de eletrodo. O sujeito que vai fazer eletrotécnico de eletro e põe um bolinho aqui. E vocês aqui. Já viram? Vê uma V5 tudo igual. A V6 diferente. Isso é muito comum. Muito comum mesmo. Então cuidado, tá? Para ser área inativa anterior, o QRS tem que cair em ombro, que tem que cair sem onda R inicial. Certo? Muito importante para vocês. Bom, dito isso, página QRS estreito, esse próximo, né? Considerem QRS estreito, página 78. Pessoal, é difícil, vamos começar, deu para ver aí todo mundo? É difícil de ver, mas vocês concordam que esse cara aqui tem onda P? Na boa, pessoal, eu não consigo fazer o eixo da onda P. Cara, tá tudo meio, não é? Onde eu vejo que tem onda P? Aqui em V1, concorda? E D2. Chama atenção uma coisa. Alguns falaram de átrio esquerdo, talvez até tenha, mas mais importante, olha aqui, ó, dá pra ver bem. Na boa, essa onda P não tá meio longe do QRS? Quanto que tem do começo da P ao começo do QRS? Pô, tem um quadradão e mais 2, 3. Tem 280 até 320 milissegundos. Diagnóstico. Bloqueio AV do primeiro grau. Aqui em V1 dá para ver bem, ó, tem um BAV de primeiro.
E aí, quer dizer isso? Sei lá. Pode não ser nada, pode ser uma podridão do sistema de condução. QRS. Positivo em 1, negativo em F, 0 menos 90. Ah, tá bom, vai. Quem que achou positivo? Eu acho que está praticamente liso em R, vai. Menos 60. Menos 60 para frente. QRS estreito. E agora? Calma. Primeiro, menos 60. Pode ser duas coisas. Pode ser BDAS ou área eletricamente inativa inferior. Vamos ver aqui, galera. Tem R? Ah, vagabundo. Tem R? Não. Tem R? Não. Conclusão. Área eletricamente inativa inferior. Tá pra frente. Tá pra frente. Pode ser tudo calma, pode ser duas coisas. Pode ser sobrecarga ventricular direita ou área eletricamente inativa posterior do dorsal. O que fala a favor de sobrecarga direita? Não está desviado, não tem átrio direito, não tem átrio esquerdo, né? O que fala a favor de área inativa posterior? O fato de já ter uma área inativa inferior, certo? Então, diagnóstico, área eletricamente inativa ínfero-posterior, ou também chamada ínfero-dorsal, tá? Área eletricamente inativa ínfero-dorsal. Beleza? Pessoal, abra no eletro que vocês já fizeram. Página 57. Só para mostrar uma coisa. Aquele que está tudo liso, exatamente, doutora. Lembra que a gente falou que era uma fibrilação atrial, né? Pessoal, isso é o mais próximo que vocês vão encontrar de uma área inativa anterior. Tá? Tá, não tem nada, não tem R, não tem R. Aqui começa com R, beleza. Mas aqui, ó, totalmente podado o R. Certo? Então, se você quiser, dá para até chamar de área inativa anterior. Se esse eletro tá corretinho, se tá tudo bonito. Entendeu? Porque é esse estreito, não tem R, não tem R, não tem R. Aqui começa o micro R. Tá certo? Então, tá mal aqui hoje, né? Alguém trouxe lancha? Agora, pessoal, cortesia da doutora... Não sei, de algum de vocês aqui. Eu não sei de quem que é esse elétrodo certinho. Olha lá. Esse eletro é cortesia da plateia. Olha aqui na tela. E... O que vocês acham? Olha na tela, pessoal. Eixo da P, eixo do QRS. Real life. Paciente chegou para vocês. Eu quero 3 diagnósticos diferenciais. Bom, pessoal, clínica é isso. Isso é muito legal. Esse eletro tem que te chamar a atenção em alguma coisa. Primeiro, é ritmo sinusal? Vamos lá. Positivo em 1, positivo em F. ISO... ISO mais ISO em 3, né? Um pouquinho positivo em 3. Entre 30 e 60 é ritmo sinusal, concordo. Eixo do QRS. Positivo em 1, ISO em F, praticamente.
0 grau. ISO em F. 90 graus com F está 0 grau, concorda? 2 ISO? Whatever. Se achar que está em 2 ISO, está aqui, ó. Né? Está por aqui, ó. Bizarro, né? Meio ISO em 1. Quando você vai para V2, V3, V4, tá, olha, isso que é o legal de ver vetor. Eu não sei o que é, mas está muito para frente, não tá? Primeiro que já está paralelo ao plano frontal. Está muito para frente isso aqui. Pessoal, isso que é legal. E esse jeito de ver eletro, você não precisa saber nada. Mas você fala, tem alguma coisa errada com esse cara. Hipóteses diagnósticas. Esse eixo está muito para frente. Não é para estar assim para frente. Hipóteses diagnósticas. Que era estreito. Hã? Área nativa posterior? Pode ser. É um cara de 60 e poucos anos. Tabagista, doutora? Um cara de 60 e poucos anos pode já ter infartado. Pode ser. Outra hipótese diagnóstica, doutora? Hã? Uma sobrecarga de VD? Pode ser uma sobrecarga de VD. Só que tem uma coisa que fala contra a sobrecarga de VD aqui. O eixo está bem para a esquerda. Né? Certo? O eixo está bem para a esquerda. Não tem átrio direito, não tem átrio esquerdo. Esse é o último da lista. O último da lista é: não sei por que este cara tem. Fiz eco normal. Fiz sorologia para Ramos normal. A Chagas também pode dar isso aí. Ah, não sei por que não tem ventrículo direito. Não tem área inativa. BDAM. Certo? Não é isso, não é isso. Sobra BDAM. Aí você põe no seu álbum de figurinhas carimbadas, BDAM, que é a raridade da raridade. Fala. Aqui, átrio esquerdo, na boa, professor, tá difícil de ver. Tá muita interferência aqui. Hã? Eu acho que essa P tá meio mais gorda do que o habitual. Mais gorda do que o habitual. Isso aqui, posso falar, não dá para justificar. O grande problema é, o que eu faria com esse doente? Falei para a doutora, eu faria eletro na minha frente, para certificar que a posição está correta. E como alternativa, dica, esse exame tem em todos os hospitais, mas o aparelho está abandonado e está com poeira, mas tem em todos os hospitais, que se chama vetorcardiograma, que é via alça vetorial de ativação, tá? Mas eu faria esse eletro à minha frente, pondo os eletrodos. Agora, só mais um, que esse aqui vale muito a pena, pessoal. Isso que vocês aprendem. Deixa eu ampliar um pouquinho isso aqui. O paciente chegou. Está tudo escrito em cima. O paciente chegou meio falta de ar, não sei o quê. Diagnósticos e conduta. Pessoal, olhem essa paciente. Cara, ela está taquicárdica. Primeira coisa que me chama atenção. Quanto é a frequência cardíaca? 300, 150, 100. É sinusal? Positivo em 1, positivo em F. ISO em L, mais 60, ritmo sinusal. Eixo do QRS, positivo em 1. Quase ISO em F, positivo em F. ISO em 3, né? Pode ser? Pode ser? Mais 30 para trás, eixo normal. Pessoal, esse paciente, esse eu acho que qualifica mais como átrio esquerdo, tá? Tem uma onda P mais de larga,
E aqui no V1 eu confirmo o meu diagnóstico. Olha, índice de Morris. Mais negativo que um quadradinho, mais duradouro que um quadradinho, certo? Aqui eu acho que tem cara de átrio esquerdo mais. E aqui, batimento precoce, pós-compensatório. Extrasístole o quê? Ventricular. Uma extrasístole ventricular. Certo? Estava escrito em cima. É seu, não é isso aqui? O paciente estava com... Estava no pronto-socorro, isso aqui? E estava com falta de ar. Né? E você tinha dado uma inalação para ela. Por isso que ela estava assim. Certo? Então estava taquicárdica, devia estar, né? Isso aqui é típico de DPOC também. Ela tem uma baixa voltagem plano frontal, certo? Está hiperinsuflada, baixa voltagem plano frontal. Interessante. Distância do P porque resto que é diminuída? A doutora falou, é muito legal isso. Pô, mas não está meio grudado o P no QRS? Já termina o P, começa o QRS? Mas não, está normal. Como? Se você contar do começo da onda P ao começo do QRS, tem mais de 3 quadradinhos. Então está normal. Né? Por que é o famoso índice de uma cruz? Lembra? Quando o teatro esquerdo, a P fica larga e ela termina grudadinha no QRS. Tá bom? Agora, pessoal. Agora... Fala. V4 o que tem, doutora? Ah, essa aqui? Não. Isso não é extrasístole, sabe por quê? Porque extrasístole... Olha, isso é muito importante, pessoal. Isso aqui é extrasístole? Não, por quê? Porque nota que isso aqui é a linha de base que fez uma variables aqui. Como que eu sei? A extrasístole é um batimento precoce. Pá. Você viu como ela é precoce? E esse batimento não é precoce em relação aos outros, concordam? Ela é bem no tempo certo, né? Então isso aqui não é uma extrasístole, não. Esse sim, que é um batimento precoce com uma pausa compensatória. Tá bom? Esse sim é uma extrasístole. Pessoal, deixa eu só mostrar uns slides para vocês aqui. Só mostrar uns slides. Aqui, para mostrar para vocês que o coração é redondo. Tá bom? Então, se você mata esta parede, os vetores da parede contralateral começam a se manifestar. Você mata essa parede aqui, ó, os vetores aqui começam a ficar sem antagonismo e se manifestam. Tá bom? Agora, vamos ver como que se localiza o infarto com supra. Vamos ver como que a gente localiza infarto com supra. Atenção! Eu sei que vocês sabem a decoreba, mas esqueçam a decoreba. Eu vou ensinar o método mais legal de ver como que fez infarto com supra. Primeiro, como que você mede o supra? A linha de base é o intervalo PR. Olha aqui, ó. Linha de base é o intervalo PR. E você mede um quadradinho depois que acaba o QRS. Quando acaba o QRS começa a onda T, não precisa saber isso, mas chama ponto J. Um quadradinho depois desse ponto J é que você mede o supra. Por que é importante medir o supra? Porque queda do supra, junto com diminuição de dor, são critérios de reperfusão. Considerar trombolítico, se você cai o supra e diminui a dor, isso é critério que a artéria está aberta. Então sempre tem que medir o supra. Como que eu localizo o supra? Como que eu localizo onde é o supra? Primeiro, como que é a evolução do infarto com supra? Isso aqui é normal. Primeira alteração do infarto com supra, onda T hiperaguda. É uma T apiculada indistinguível de uma onda T de hipercalemia. Segunda alteração, supra de ST. Depois começa a aparecer a Q e continua suprado. Q e supra. O que quer dizer isso? Isso aqui depois de umas 3 horas.
Pessoal, primeiro o supra. Por que começa a aparecer onda aqui? Porque eu estou vendo a parede contralateral. Do ponto de vista elétrico, é como se o paciente fosse infartando e a parede fosse começando a ficar transparente. E eu começo a ver a parede contralateral. Certo? Depois de mais de 24 horas, cai o supra. Inverte a T. E depois de anos, pode desinverter essa onda T. Curiosidade, se você tromboliza o paciente, se a artéria abre, essa evolução é bem mais rápida. Tá bom? Mas mais importante, como que eu localizo o lugar que está infartando? Eu quero que vocês esqueçam a decoreba. Eu quero que vocês façam uma coisa chamada vetor corrente de lesão. O que é o vetor corrente de lesão? É o vetor do supra. Se você tem supra em duas derivações, olha aqui, tem supra em duas derivações, eu posso fazer o vetor que deu origem ao supra, o vetor do supra, chamado vetor corrente de lesão. Atenção, a área inativa, na área inativa, o vetor foge da área inativa, concordam? Mas o vetor do supra aponta para a parede infartada. Pô, como que faz vetor de supra? Vamos fazer junto, olha aqui, ó. D1, tem supra ou infra? Então o supra está negativo em 1, positivo em F. Quer dizer, o supra está entre 0 e menos 90. Aonde tem menos supra ou infra? Aonde que o supra está mais iso, ou seja, tem menos supra ou infra? A VR, né? Então o supra está iso em R. Fiz besteira, né? Está positivo em 1, negativo em F. Está aqui, ó, desculpa. Está aqui, não está? Iso em R, supra negativo em 1, opa. Mas aqui, ó, negativo em 1, positivo em R. Aqui, ó, falei ao contrário, tá aqui, ó. Desculpa. Negativo em 1, positivo em F. Ok? Me confundi aqui. Que parede é essa? Parede inferior, game over. Infarto agudo inferior. Faz o eixo desse supra. Faça um eixo desse supra. Olha lá, pessoal. Supra positivo em 1. Positivo em F. Supra entre 0 e 90, tá? O supra está iso em L. Supra está A mais 60, parede inferior. Eu não quero que vocês decorem isso. Aonde mais tem supra? V4, V5, V6, não é? Pensa, não decora. Não está aqui V4, V5, V6? Então tem o supra para baixo, para cá e para cá, ok? Então eu estou enfrentando esta parede. Que parede é essa? É chamada de parede esquerda, mas também chamada mais de parede lateral. E essa aqui, parede inferior. Tem infarto ínfero-lateral. Muito mais lógico, né? Faz o eixo desse supra. Ó. Opa, desculpa. Tem supra em duas derivações. Tem supra em duas derivações quaisquer. Estou autorizado a fazer o eixo do supra. Supra. Positivo em 1, negativo em F. Positivo em 1, negativo em F. 0 menos 90. Iso aonde? Iso em R, né? Menos 60. Que parede é essa? É uma parede lateral, né? Mas é uma parede lateral alta. Por isso chama lateral alta, porque ela é para cima, entendeu? Lateral alta. O que mais tem supra? V1, V2, V3, V4?
V1, V2, V3, V4, que parede que é essa? Anterior. Dica, não existe septal, não existe anteroseptal, não existe intervambals, é só anterior. Quem fala septal, besteira. Anterior e lateral alto. Esse infarto tem um apelidinho, anterior extenso. Tá? Por que é importante saber essa lógica? Porque vai neguinho vir aqui e falar, puto, o cara tá ferrado, cara. Tem supra aqui e infra aqui. Tem infarto aqui e angina instável aqui. Não tem nada a ver, isso aqui não é um infra. Isso é um supra visto de trás. Certo? É um supra visto de trás. Lembrete! Em todo infarto com supra, especialmente inferior, especialmente em todos, principalmente inferior, tem que fazer sempre 4 derivações adicionais. Olha lá. Quais são as derivações adicionais que a gente tem que fazer? V3R, V4R. Como que é V3R, V4R? V3R é aqui, mais ou menos aqui. Como assim? V4R é quinto espaço, linha hemiclavicular direita. V3R é entre V4R e V1. Se tiver supra de 1 milímetro em V3R e V4R, isso é um infarto do ventrículo direito. Que a gente vai ver isso na aula desse fim de semana. Hipotensão, pulmão limpo, coisa do mal. Infarto de VD. Certo? Infarto de VD. E sempre tem que fazer também V7 e V8. V8 no meio das costas. V7, linha hemiescapular. Tudo no quinto espaço. À esquerda. Para que V7 e V8? Se tiver supra V7 e V8, tem um infarto agudo, parede dorsal. Muitas vezes, se você tiver infra V1, V2, pode sugerir uma área inativa, um infarto posterior, certo? Mas para você ter certeza que o infra V1, V2 não quer dizer nada. Para se falar que tem infarto dorsal, tem que ter supra em V7 e V8. Tá bom? Então, sempre derivações adicionais. V3R, V4R, V7 e V8. Peguem a apostila de vocês. Página 48. O que vocês têm que pedir a mais? Está na página seguinte que vocês têm que pedir. Não, na página seguinte. Isso aí, só virar a apostila. Tá? É isso que vocês têm que pedir a mais. Vira, aqui, ó. Na página 49. Olha lá, pessoal. Facinho, né? Olha lá. O paciente está bem bradicárdico, né? 300, 150, 100, 105, 60, 50, menos de 50. Isso é por causa que ele tem um supra. Supra negativo em 1, positivo em F. Está aqui, 90, 180, ISO em R. O supra está a mais 120 graus. Infarto inferior. Tem um infra aqui. Será que é alguma coisa? Vamos ver as derivações adicionais. V7 e V8 não tem supra. Então não tem infarto dorsal. Mas V3R e V4R tem supra. Então é um infarto do ventrículo direito. Então isso é um infarto inferior mais ventrículo direito. Não é um infarto da parede inferior do ventrículo direito. Que o ventrículo direito é um infarto inteiro. Então isso é infarto inferior mais VD. Fala, doutor. Só 1 milímetro tá bom. 1 milímetro. Ah, aqui a linha de base? É porque tem um... Mas tem 1 milímetro aqui, ó. Ó lá.
Até tá tremendo o negócio. Aqui, ó. Tem suprinha. Dica, linha de base aqui, ó. Tá vendo? Tem isso. Hã? Ó. O fato de ter VD exclui parede inferior? Não. São duas coisas diferentes. Tem infarto inferior mais o VD. Tá? Mais o VD. Página 85. Ah, só uma coisa. O fato do sujeito estar bradicárdico, assim, é sinusal, uma bradicardia sinusal. Mas isso aqui é típico de infarto inferior, tá? Chama-se reflexo de Bezold-Jarrich. O cara é bradicárdico, positivo em 1, positivo em F, ISO em 3, é bradicardia sinusal. Mas essa bradicardia é típica de infarto inferior. Página 85, pessoal. Qual? Supra supra de ST é supra maior que 1 milímetro. Só, acabou. 1 milímetro maior é supra. Só na parede anterior, nos Vs, V1, V2, V3, que é normal você ter 1 milímetro de supra, isso é habitual, que você às vezes considera 2 milímetros. Tá? Mas em toda derivação, para trombolizar inclusive, é supra maior que 1 milímetro em duas derivações que vejam a mesma parede. Então 1 milímetro de supra já é considerado significativo. Só na parede anterior, de novo, V1, V2, V3, como geralmente sempre tem um pouquinho de supra, esse é normal, o ST sai meio para cima, então você considera 2 milímetros, tá bom? Por vez, sempre falo isso, sempre você tem dúvida. Quando pedir V3 e 4R? Sempre. Quando? Sempre. Quando? Sempre, sempre, sempre. Não mata, não tira pedaço. Como que você faz V3R e 4R? Ó, dica. Mão na cabeça, decúbito lateral esquerdo. Certo? Aí você roda. Aí você tem que escrever à mão, porque isso não tem no eletro. Certo? O ventrículo direito, geralmente ele é irrigado ou por ramos da CX ou por ramos da coronária direita, tá? Então é mais comum infarto de VD quando você tem infarto inferior, ou inferolateral, ou inferolateral dorsal. É menos comum o infarto de VD com o infarto anterior. Mas você não sabe a anatomia coronária do cara. Tem pacientes que tem uma coronária direita gigante, uma VP, que vai até o fim do ventrículo, dá a voltinha e irriga para cima. Já viram isso? Uma coronária direita que vai, VP, dá a volta e irriga para o lado de cima. Então, às vezes, o infarto anterior também pode ter VD. É raro, mas pode ter. Então, não é errado vocês fazerem sempre V3R, V4R, V7, V8. Falso positivo é muito baixo. Vocês vão se frustrar. Porque a maioria que vocês fizerem não vai ter supra. Mas o único que vocês pegarem valeu a pena. Faz esse aí, pessoal. Ah, que bonito, né? Facinho, né? Olha lá. Quanto tempo tem de evolução esse cara? Quanto tempo tem de evolução? Até perdi minha canetinha. Xiii. Ah, tá aqui. Achei. Quanto tempo ele tem de evolução? Tem supra em duas derivações, posso fazer o eixo. Eixo do supra, positivo em 1, negativo em F, 0 menos 90. Cara, o supra está ISO em D2. Olha que sacanagem. Por isso que o monitor não presta para ver supra ou infra. Se eu estiver monitorando esse cara, eu vou monitorizar em D2, concorda? O supra está ISO em D2. Menos 30 graus. Parede lateral. O que mais? V1, V2, V3, V4. Pá.
anterior lateral anterior extenso. Infarto anterior extenso. Pessoal, não tem Q. Não tem sinais R inativos. Não tem R ainda aqui? Não tem o R antes do supra? Esse aqui é um infarto bem recente, tá? Menos de 3 horas. Se você trombolizar, abrir a artéria, salvou o paciente. Meio taquicárdico, né? Típico de infarto anterior. Beleza? Tinha que fazer V3R, V4R, V7, V8? Não é errado fazer, eu faria. O problema é que as pessoas não têm a cultura de fazer. Se você pedir, logo o teu técnico de eletro fica... Opa, deixa. Acostumado. Tá? Logo o pessoal fica acostumado a pedir. É muito importante. Tem trabalhos, podem levantar na literatura, isso chama um eletro de 16 derivações, que na sala de emergência aumenta muito a sensibilidade e especificidade diagnóstica, você fazer um eletro de 16 derivações, fazer o normal, mais V3R, V4R, V7, V8. Tá bom? Bora. Pessoal, rapidinho, last ones. Rapidinho, pra gente acabar. Se vocês estão com licença, se vocês estão no segmento de aula, é a página 31. É isso aqui. Ó. Acabando com coisas bizarras e distúrbios eletrolíticos, tá? Isso é a coisa mais comum que vocês vão ver. Quer dizer, se vocês estão no pronto-socorro, tem algum lugar que tem gente muito ruim. De repente chega um paciente meio estranho, renal crônico. Esse paciente você vê, de repente tem um eletro muito esquisito, tipo esse aqui, ó. Olha, não tem P, tudo largo, tudo iselétrico, tudo esquisito. E de repente você vê que ele tem alguma coisa ruim, você corrige e ele fica assim, ó. Pum. Eu era assim, fiquei assim. Só uma coisa dá alterações tão dramáticas no eletro, que é potássio. Basicamente hipercalemia. Como que acontece hipercalemia? Eu vou fazer aqui que fica mais fácil, ó. Aqui um eletro normal. Primeira alteração da hipercalemia. Onda T em tenda. Uma onda T bem grande, bem apiculada, onda T em tenda. Depois, vai baixando a voltagem da onda P, ó. A onda P vai ficando mais baixa a voltagem e vai alargando o QRS. Por fim, acaba a onda P totalmente flat, QRS largo, onda T largona. Ou seja, a hipercalemia alarga o eletro. Pessoal, eu sei que eu dei uma morfologia, mas olha isso aqui. Na hipercalemia, parece que todos... Não tem ponta no eletro, é tudo meio arredondado. Você viu? Porque fica tudo meio lento, fica tudo meio arredondado. Quando você corrige o potássio, volta a ter os ângulos agudos, volta, entendeu? Mais ou menos ao normal. Então, hipercalemia, alarga o QRS. Extremamente importante, principalmente para a doutora psiquiatra, hipocalemia. Primeira alteração da hipocalemia, onda U. P, QRS, T, U. Primeira alteração. Depois, essa onda U vai aumentando até em hipocalemia severa, olha aqui, ó, o QRS ficar meio sinusoidal, ou ST. O STT ficar meio sinusoidal, tá vendo aqui, ó? Atenção! Hipocalemia não alarga o QRS. Não alarga o QRS. Tá bom? Não alarga o QRS.
Isso é muito, muito, muito importante. Hipocalemia não é largo QRS. Onda azul é uma onda de baixa voltagem que vem depois da onda T, podem ser normais nas derivações precordiais V1, V2, V3, V4, em atletas vagotônicos jovens. Mas se você vê onda no idoso, com certeza hipocalemia. Por que é importante para psiquiatra isso aqui? Para pensar nas bulímicas, nas anoréticas, que é uma causa comum de parada cardíaca em gente jovem. Tá? De repente uma bulímica, lembra que a bulímica não é magra, muito pelo contrário, tá? A bulímica vem assim, enquanto que não fala que é bulímica, de repente tem uma hipocalemia. Isso é uma causa razoavelmente comum de parada cardíaca em gente jovem. Abuso de laxante, né? Faz essas coisas anoréticas da vida, hipocalemia. Lembrar que quando tem potássio muito baixo, o que tem que fazer? Tem que repor potássio, mas repor o que junto? Quem lembra? Não é cálcio. Magnésio. Tá? Tem que repor potássio e magnésio. Sem magnésio, o potássio não sobe. Tá bom? Extremamente importante, então, hiper e hipocalemia. Tá? Mais uma coisa aqui, ó. Hipercalemia, tudo bizarro, tudo alterado. De repente, volta tudo ao normal. Tá? Então, ó, QRS normal, vai onda T em tenda, vai alargando o QRS, vai acabando a onda P, QRS largo. Certo? Aqui, ó, só para mostrar ondas T em tenda. Hipercalemia, ondas T bem apiculadas. Essas ondas T em tenda são absolutamente indistinguíveis de uma onda T hiperaguda de infarto agudo. Como você distingue? Um dói, outro não dói. E se for uma onda T hiperaguda, em 5 minutos aparece o supra. Certo? Deixa eu mostrar. Pode até dar um negócio parecido com BAVT, hipercalemia. Tá? Aqui é isso. Nossa, você esqueceu de pôr o óculos? Não, tá tudo largo. QRS para a esquerda, para trás. Pode parecer até um bloqueio de ramo esquerdo. Mas quando você corrige, na verdade era só uma hipercalemia. Tá bom? Pessoal, potássio pode simular tudo. Pode fazer BAVT, pode parecer bloqueio de ramo. Mas o diagnóstico aqui é hipercalemia. Entenderam? Não é bloqueio de ramo esquerdo, é hipercalemia com alteração eletrocardiográfica. Quando você tem alteração eletrocardiográfica, o que você faz? Hipercalemia. O que você tem que dar obrigatoriamente? Tem potássio alto com alteração de eletro. Gluconato de cálcio para antagonizar os efeitos do potássio no miocárdio. Primeira coisa, gluconato de cálcio. Depois, outras medidas para hipercalemia. Por exemplo, solução polarizante, que é glicose com insulina. Outra. Inalação com beta-2. Pode ser beta-2 subcúteos também, se o cara estiver mal, não faz inalação. Pode ser beta-2 subcutâneo, que baixa potássio. Certo? Que mais? Se tiver acidose, bicarbonato. Se é acidose, bicarbonato. Tá? E essas medidas que tiram potássio corpóreo total. Diurético, resinas de troca. Tá bom? E aqui, ó, é hipocalemia, ó. PQRST, U. Tá vendo a U que bonita aqui? E em casos graves de hipocalemia, ó, STT sinusoidal. Tá vendo? STT meio bizarro assim? Isso eu poria numa prova, viu? Isso aqui, ó, é bom de pôr na prova. Por quê? Porque ninguém dá valor a isso aqui. Isso não é nada, tá? Mas foda-se isso aqui. Não, isso aqui, de repente, você põe uma bulímica que entra no... É difícil fazer eletro no psiquiatra, né? Mas entrou numa clínica, ela vai se queixar de uma coisa bizarra, assim, vai falar, sei lá. Mallory Weiss. Estava vomitando com laivos de sangue. Né? Sabe? Lembra assim de Mallory Weiss? Vomita. Lesa um pouquinho o esôfago, faz umas laivozinhas de sangue. Não precisa ser hematêmese maciça, não. Mas aí você vê isso aqui, hipocalemia. Certo? Repor potássio, repor magnésio, diagnóstico, como está aqui, totalmente salvador de vida, né? Isso aqui pode ser, paciente com hipocalemia, fibrila fácil. Tá bom? Isso aqui é só para vocês verem e saberem que existe uma vez, tá? Isso aqui, ó,
se você quiser algum dia prestar Santa Casa, eu sempre falo e sempre cai. Isso aqui é o típico eletro da Santa Casa. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma coisa bizarra, tá vendo? Não tem nada demais esse eletro, só que no fim do QRS tem uma põe. Ó, põe. Tá vendo aqui, ó, essa bizarrice no fim do QRS? Isso aqui é a famosa onda J. Alguns chamam de onda Epsilon, mas onda J, ou onda de Osborn. E é isso aqui, hipotermia. Por quê? Porque a Santa Casa é referência para o centro de São Paulo, né? Aí os caras pegam aqueles, no inverno, os pacientes moradores de rua do centro de São Paulo, os caras ficam molhados, ficam lá, bebem pra caramba, molha, fica lá em coma alcoólico, no frio, os caras ficam hipotérmicos, e a Santa Casa adora uma hipotermia, tá? Então eles vão sempre perguntar disso aqui, onda J, hipotermia. Particularidades do hipotérmico, vocês sabem? Se você pegar um hipotérmico de verdade, hipotérmico tipo Estados Unidos e Europa, você não pode, o monitor não capta o eletro, sabia? Porque a pele pode estar meio congelada. Então você tem que espetar o cara com a agulha e põe um jacarezinho. E a agulha é normal. Espeta e põe jacarezinho. Sabe jacarezinho? Aí você consegue captar o eletro. Sabia que você, no hipotérmico, não pode tirar a roupa do hipotérmico? Sabiam disso? Porque se você agitar o hipotérmico, ele pode fibrilar. Então, o certo é você cortar as roupas. Você tem que tirar as roupas molhadas, fazer aquecimento central, não pode aquecer as pernas e os braços, senão você queima. Sabiam disso? Queima, faz queimadura de pele, porque a pele está totalmente sem sangue, sem nada, está insensível. Então você tem que aquecer tórax, região axilar, né? Região inguinal, só aquecimento central, ou lavagem peritoneal aquecida, ou soro aquecido, certo? Então você tem que cortar as roupas molhadas, cortar, não tirar, porque senão você agita o cara, ele fibrila. E uma particularidade do hipotérmico, o que é? Que quando o cara fibrila, ele é protegido. Pensa, hoje em dia a hipotermia está super na moda, né? Hoje em dia, para o paciente, no ACLS novo, para o paciente que fibrila, hoje em dia é para fazer hipotermia. Tá? Então quando o cara faz FVTV hipotérmico, é bom, a cabeça fica boa. Não tem aquelas histórias do moleque que ficou no lago gelado, parado por não sei quanto tempo, aí o cara ficou meio geladinho lá, e sai sem sequela neurológica mesmo, é uma coisa protetora. Onda J ou onda de Osborn, teoricamente. Última coisa, hipercalcemia e hipocalcemia. Hipercalcemia é interessante, dá um QT curto, dá uma onda T curtinha. Hipercalcemia o que é? Que doença que dá hipercalcemia? Geralmente é uma emergência oncológica, né? Hipercalcemia é alguma coisa comendo o osso, essas metástases, essas coisas do mal. Então pode dar hipercalcemia. Tá? E hipocalcemia, que pode dar QT longo. O que mais hipocalcemia dá? Chevostec, né? Trousseau. Tudo bem, doutora, você pensou nisso. Pode ser na histérica com hipocalcemia, mas não faz nada. Manda respirar no saquinho, né? Que normaliza o PCO2, normaliza o cálcio, não tem problema. Quem que você tem que pensar? Paciente com Chevostec, Trousseau. E por que é ruim? Pode dar um QT longo e pode fibrilar. Qual paciente que tem hipocalcemia na enfermaria? Exatamente, não é paratiroide, quase, doutor. É isso aí mesmo. Na verdade, o paciente que fez tiroidectomia, né? O certo é o cirurgião tirar a tiroide, isolar as paratiroides, que é uma coisa idiota, parece gordura, já viram? Parece uma breuba. Corta o braço do cara. Já viu isso? Corta e põe aquelas porcarias aí no subcutâneo. Porque só você pôr no subcutâneo, a paratiroide já fica feliz e continua a sua função normal. Né? É verdade, você pode, tranquilo, você faz PTH, eu preciso de um PTH, pronto. Sem problema. Tá? Mas se você, no pós-operatório de tiroidectomia, é comum um paciente ter hipocalcemia. Tem Trousseau, Chevostec, começa a ficar meio, é um negócio feio, viu? E pode ter que ter longo e pode fibrilar. Tá bom?
Última coisa, deixa eu pular esse eletro, que é eletro sem óculos. Isso aqui, ó. Sempre, pessoal, vocês têm que ver com carinho o intervalo QT. Como que eu vejo o intervalo QT? Olha aqui, ó. Intervalo QT é o intervalo do começo do QRS ao fim da onda T. Tá? Para não complicar, e para vocês saberem, o QT não pode ser muito maior que metade do RR. Quer dizer, aqui está a distância entre duas ondas R. Esse é o RR. O QT não pode ser maior que metade do RR. Mais ou menos, tá? Não, eu quero saber o que é esse QT. Quem lida com drogas que prolongam o QT, que é muito comum, exemplo de droga que prolonga o QT, a maioria dos antihistamínicos, macrolídeos, todos os antipsicóticos, haloperidol, existem novos também, cloroquina, procinéticos, tá? Antigamente tinha o Cisaprida, que foi banido porque dava QT-longo, etc. Podem alugar o QT. Para você saber direitinho como que o QT tá, você tem que usar a chamada fórmula de Bazet. É uma fórmula meio bizarra, mas é assim, ó. QT corrigido é igual ao QT medido sobre raiz quadrada do RR, em milímetros. Tá? Isso aqui você vai achar um número, que é 400, 500, 300. Esse número você vê numa tabela para homens e mulheres se é longo ou se não é longo. Tá? Baixa a fórmula, põe no seu telefonezinho, faz a fórmula, e tem os valores normais. Não tem muito... Por que quem tem QT longo fibrila mais? Por que QT longo faz arritmia? Por causa do seguinte, ó. Quando você faz uma extrasístole em cima da onda T, que chama fenômeno R sobre T, o que acontece? Tem umas áreas do ventrículo que já estão em período refratário, que não conduzem, mas tem umas áreas que já saíram do período refratário e conduzem. Então você pode fazer o quê? Reentrada. E você pode fazer arritmia ventricular. Isso, em teoria, tem um nome bonitinho para isso, que é o torsade de Poix. E é legal... Não é mérito nenhum falar que torsade é frescura, tá? Mas fala que a arritmia ventricular, ponto. Certo? A conduta para torsade é mesmo para arritmia ventricular. Então chama de arritmia ventricular, ponto. Mas é legal lembrar desse nome de torsade de Poix, porque tem um banco de dados online muito útil, que é www.torsade.org. É meio, né, nome fácil de lembrar. Que é um banco de dados, é bem interessante, na Universidade da Arizona, drogas que dão QT longo. Por que QT longo é do mal? Só por isso, ó, vem cá. Eu vou pegar um eletro aqui numa frequência. QT normal. Uma frequência a mesma coisa. QT longo. Em cima, eu vou grifar a área do eletro em que pode fazer um fenômeno R sobre T. Note que é uma área pequena no tempo, né? Embaixo. Entendeu? Então, o paciente que tem QT longo, estatisticamente, é muito mais fácil dele fazer um fenômeno R sobre T, entendeu? Não é que QT longo tem mais extrasístole. Não é que QT longo faz arritmia do nada. É que quem tem intervalo QT longo, é mais fácil uma extrasístole cair em cima da onda T, fazer fenômeno R sobre T e fibrilar. Entenderam? Então, esse que é o ruim do QT longo. Então, esse aqui, só um exemplo, isso aqui é um paciente com QT FA e QT bem longo.
Você viu o tamanho do QT, né? Olha só. A onda T, aqui dá para ver a onda T V5, V6, tá vendo? Pô, quase está próximo que RS. Deu para pegar isso aqui? Então, todo paciente que toma droga que é longo QT, você tem que fazer eletro sempre. Quem está no Norte e Nordeste vai falar, isso é comum em que droga que você usa muito no Norte e Nordeste que dá QT longo? Droga para leishmaniose. Lembra? Glucantime. Lá no Mato Grosso tem bastante leishmaniose. Glucantime tem que ficar fazendo eletro para ver se não tem QT longo. Certo? Então, é interessante isso aqui. Bom, vamos ver um exemplo disso? Se você pegar aqui os eletros de vocês, na página 7,6, olha que interessante. Página 7,6. Olha aqui na tela, vamos ver se juntos. O cara não tem onda P, absolutamente não tem onda P, certo? Uma frequência baixa, bem baixa. Um QRS ISO para negativo em 1, positivo em F. Quase 90 graus, tendendo a ser até um pouquinho para a direita, né? Hoje está um pouquinho para a direita, para trás. E uma onda T meio apiculada. Curiosidade. Esse paciente, tinha esse eletro, olha aqui, olha como é rápido as coisas. Às 11h13 da manhã. 11h13. Na página seguinte, aí de vocês, só virar a apostila, tem o eletro do cara, olha aqui, às 11, olha aqui, 52, tá vendo? 40 minutos depois, antes, depois. Dá para notar como estreitou o QRS? Não estreitou o QRS? É difícil ver que o QRS está um pouco alargado aqui, porque não tem um basal, concordam? Mas vendo os dois, estreitou o QRS bastante, não é? Eu falei que é o ritmo juncional, não falamos junto que é o ritmo juncional esse aqui? Porque realmente, não tem onda P rítmico, não deixa de ser o ritmo juncional. Mas por que é o ritmo juncional? Por causa da hipercalemia. Esse paciente tem hipercalemia. Vocês viram como diminuiu? Ainda está apiculada a onda T, não é? Mas olha como estava bem mais apiculada no anterior. Certo? Qual que é a história desse paciente? Esse aqui é um vozinho japonês, hipertenso, que tropeçou num bloco de cimento. É verdade. Ele estava fazendo sua jardinagem lá, aí tropeçou num bloco de cimento, fez um puta de destruiu a canela dele lá, caiu, ralou a canela, não quebrou nada. Mas ele arranjou por conta própria, ele era hipertenso, tinha uns 70 e poucos anos, olha que devia estar doendo, porque japa não é fresco para dor, né? Aí começou a tomar Voltaren por conta. Voltaren, destruiu o rim. Aí começou a ficar nauseado, náusea, chegou com náusea. Puta de insuficiência renal aguda, potássio de 9. Não parece, mas é uma puta hipercalemia com alteração de eletrogluconato. Por que melhorou? Quem sabe dizer por que aumentou a frequência cardíaca desse eletro pré? Por que aumentou a frequência cardíaca desse eletro aqui? Quem fala? Por que aumentou a frequência? Hã? Exatamente, muito bem, professor. Porque eu dei beta-2 adrenérgico. Como parte das medidas para hipercalemia, eu dei beta-2 adrenérgico e aumentou a frequência cardíaca. É mais óbvio do que parece, né? Mas você viu? Deu para ver a diferença da hipercalemia? Tá bom? Então esses dois eletros são eletros de hipercalemia. Pessoal, para finalizar,
Vamos fazer um roteirinho de 5 passos para não comer bola na interpretação de eletro. 5 passos para interpretar eletro. Isso aqui é para a vida, para começar das coisas mais graves e ameaçadoras da vida para as coisas menos graves. Primeiro, ritmo. Ritmo e frequência. Primeira coisa que você vai ler no eletro, ritmo e frequência. Para você avaliar o ritmo, você tem que achar o SAP, concorda? O eixo da onda P. Ritmo, frequência, tá? Aqui você vai ver brades e taques, tá? Por isso que é a coisa mais ameaçadora da vida, concorda? Você tem que tomar atitudes mais rápidas. 3. O que quer dizer SA QRS? Eixo do QRS. Essa é a sigla para eixo do QRS. Spatial Axis do QRS. Eixo espacial do QRS. 4. Sobrecargas. Como você tem o eixo do QRS, você vai ver sobrecargas, bloqueios. Isso aqui é o QRS estreito. QRS largo. Bloqueios tanto de ramo como divisionais. Tá? Então, ritmo, frequência, se que tem brad, taque ou se não tem, eixo do QRS. Sobrecarga, bloqueio. 5. Áreas eletricamente inativas, se tem ou não. E 6. Segmento ST e onda T. Tá? Roteirinho básico. Ritmo, frequência, brad, taque, alguma coisa assim. Eixo do QRS. Com eixo, você vai ver se tem sobrecarga, se tem bloqueio de ramo divisional. Área eletricamente inativa, se tem alguma coisa assim ou não. E segmento ST e onda T. Isso aqui você está analisando tudo mais importante do eletro. Sem grandes detalhes desnecessários. Não está comendo muita bola. Mas, ao contrário, quer dizer, semelhante à bicicleta, esse curso só serve para você tirar uma rodinha da bicicleta. Quer dizer, ou seja, se você não praticar, logo você precisa pôr a outra rodinha. Lembra disso? E se você praticar, você consegue tirar a rodinha que falta e consegue ficar bom nisso aí. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, estamos aí. Até mais.